Pessoal, muito boa tarde. Eu queria agradecer aqui a organização do evento, agradecer ao Lamasta pelo gentil convite, aos nossos painelistas que estão aqui, debatedores. A gente espera trazer para vocês aqui alguns insights com relação à inserção do gás natural e o biometano, que são dois irmãos gêmeos aí que a gente tem que tentar desenvolver cada vez mais esse mercado. As distribuidoras de gás natural canalizado vêm fazendo o seu papel na expansão da sua rede de distribuição. Hoje, aproximadamente, nós temos aí perto de 42 mil quilômetros de distribuição de gás canalizado, com aproximadamente 4.500 clientes, com um potencial extremamente importante para a integração do biometano junto ao gás natural. Nesse sentido, a gente vai contar com o professor Adriano Pires, que vai estar fazendo uma pequena introdução, uma apresentação para nós, para ajudar a gente a debater aqui e tentar encontrar alguns caminhos nessa integração desse mercado extremamente importante. Eu pediria ao professor Adriano, por favor, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos para a apresentação. Alô? Boa tarde a todos. Eu também... Prazer estar aqui com vocês. Oi? Tá serão? Bom, boa tarde a todos. Eu queria também falar que é um prazer estar com vocês aqui, tratando essa questão aí do biogás, né? Que eu acho que é a grande novidade que a gente vai ter na matriz energética brasileira nos próximos anos. Mais uma fonte renovável, né? Para mostrar que o Brasil realmente é um país que tem uma vantagem comparativa enorme, né? Por ter uma diversidade grande de fontes primárias de energia limpa. E o biogás, então, eu acho que vai ter um papel importante, porque nós temos um grande potencial, né, de biogás vindo do aterro sanitário, resíduos animais, do vinhoto. Enfim, é o que a gente tem falado há algum tempo, né? Que é o nosso pré-sal caipira. Eu vou passar alguns slides aqui, realmente como o Augusto falou, para tentar provocar um pouco as pessoas aqui do painel. E, enfim, primeiro slide para a gente ver como é que essa regulação do setor, ela vem desde 2012. Você vê que no Brasil, essa questão de regular setor é uma coisa incrível, né? Porque a gente pensa assim, o biogás é uma coisa nova, mas olha a historinha da regulação desse setor do biogás, né? E entender isso é fundamental para ver aonde a gente está na legislação, em pé a gente está aí na regulação, o que ainda precisa ser feito, o que está travando o crescimento do setor do ponto de vista legal, do ponto de vista regulatório. Então, eu não vou nem comentar aqui, fica os slides para vocês, dessa historinha aí que o que chama a atenção é a quantidade, né, de decreto, de alteração de código tributário, de lei. Aquele negócio é a nossa herança, né, luso, né, espanhola, né, nos dá esses presentes assim, né, que tem que regular tudo, legislar tudo, amarrar tudo, e aí a gente não consegue andar de tanta lei, de tanto regulamento que tem, engessa, ao invés de deixar o empreendedorismo avançar, a criatividade avançar, você tranca isso. Mas enfim, aqui o biogás na regulamentação Lei do Gás, que foi a última, talvez a última grande regulamentação que o biogás sofreu, né? O interessante é que no decreto 10.712, que regulamentou a lei do gás, né, ele fala que o bimetano é definido, então, como um combustível, um biocombustível gasoso, constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás, que, por sua vez, é produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos. A grande avanço aí é que o decreto, né, a lei e o decreto, faz com que o biogás se equipare ao biometano e ao gás natural, né? Então, isso aí, o que permite a interconexão do sistema de transporte, as instalações de gás natural comprimido, permite expansão competitiva desse energético em várias regiões. Isso é a grande novidade, eu acho, uma boa novidade, que isso era um problema que a gente tinha para esse mercado crescer. Aqui é o Renova Bio, né? Porque quando a gente fala de biogás, uma das coisas que todo mundo
fala, poxa, o mercado de carbono, certificado de carbono com biogás vai ser uma coisa fantástica, porque inclusive você poderia, em vez de você ter subsídio para o biogás, como você teve no Brasil para eólica, para solar, teve e tem ainda, né? O biogás poderia, o subsídio dele ser feito através do mercado de carbono, né? Certificado de carbono. O problema todo, né, é que essa ideia de mercado de carbono, até uma provocação que eu deixo aqui para os painelistas, é uma ideia que todo mundo fala, tem seminários no mundo inteiro falando sobre isso, mas de concreto eu não enxergo nada ainda, né? Não concretizou esse negócio. E aí o que tem de concreto no Brasil é o RenovaBio. O RenovaBio não é um certificado de carbono, mas é uma coisa que é interessante e eu acho que é um avanço que a gente tem no Brasil e que a gente tem que talvez até aprimorar mais essas metas dos CBIOs. Ano passado, por exemplo, o pessoal de etanol, o pessoal de biodiesel, teve uma receita bastante significativa através dos chamados CBIOs. Bom, então essa é a meta de redução da intensidade de carbono, né, que foi feita lá, o desenvolvimento do mercado de carbono no Brasil pode funcionar como incentivo para os biocombustíveis, como eu falei. E o interessante aqui é que a gente, lá no CBE, a gente tem estudo que a gente fala o seguinte, como eu disse no início, o Brasil hoje é um país que tem uma diversidade de fontes primárias de energia renovável muito grande. Então, em tese, né, o Brasil poderá ser o maior mercado de carbono do mundo. Eu imagino, por exemplo, um número assim, que esse mercado de carbono, quando ele passar a existir concretamente, o Brasil pode ter uma participação aí entre 30% a 40% desse mercado mundial de carbono certificados. Entendeu? Então isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque os projetos de biogás podem gerar esse crédito de carbono e metano. Lembra que na última reunião lá do Egito, se eu não estou errado, do clima aí, o Brasil se comprometeu, né, desde Glasgow, né, reduzir a questão da emissão e o biogás é fundamental, né, porque esse chamado gás verde, né, tem essa característica. Bom, aí agora algumas reflexões que eu quero deixar para vocês aqui. Primeiro, falar um pouco dessa viabilidade econômico-financeira. Então, o Brasil adota, né, um sistema de preço teto para o biogás e resíduos sólidos urbanos para a geração de energia através de leilões federais de $100 a 114 o megawatt-hora desde 2021, ou 550 a 600 reais o megawatt-hora e $12,8 a 14,5 dólares o milhão de BTU e certificados de fontes renováveis como certificados de energias renováveis, os chamados CBIOs. Em países desenvolvidos, o preço médio do biogás puro está na faixa de 55 a 80 dólares o megawatt-hora ou 4,5 dólares a 8,6 milhões de BTU. Segundo a projeção nossa, os preços do biometano no médio prazo, isso aí que vou colocar isso para vocês por favor podem contestar, serão de 8 a 9 dólares o milhão de BTU versus o que tem hoje 13 a 15 dólares o milhão de BTU. O preço dos substitutos como o GLP passarão de 34 a 35 dólares o milhão de BTU, atualmente para 23,76 dólares o milhão de BTU até o final da década, e do diesel passa de 31 a 32 dólares o milhão de BTU para 21,53 milhões de BTU no final da década. Então o biometano, ele tem um papel fundamental no processo. Eu acho que o principal mercado do biometano para mim hoje é o diesel, é a substituição de diesel. Aí que está o grande mercado do biometano. Lembra que o Brasil hoje importa 25% do consumo de diesel. Então o spread que o diesel dá para o biometano é ali que eu acho que esse mercado tem um potencial de crescer muito. Né? Imagina, eu vou mostrar um gráfico a vocês de um cenário de substituição de diesel por biometano, para vocês verem o potencial que existe, que é gigantesco, e aí é o tipo do mercado que todo mundo é a favor do biometano. Biometano, concorrer com o GLP é complicado. GLP é um derivado de petróleo, quer dizer, ele é social, né, porque 90% dos brasileiros
cozinham com GLP, principalmente as camadas de baixa renda. Então, ali é um mercado complicado. Então, o mercado que eu acho que todo mundo que vai se dedicar aqui a produzir o biometano, que tem que aprofundar, que tem que olhar, é a substituição do diesel. Coque ou carvão mineral na produção de calor industrial, 95% da produção do aço mundial utiliza coque de carvão mineral e responde por 6 a 9% das emissões de CO2. É outro mercado que o biometano tem papel fundamental no processo de substituição. O biometano pode compartilhar a rede de gás canalizado, né? Na medida que ele agora, pela lei, ele foi igualado, né? No atendimento da demanda das distribuidoras de gás canalizado, UTS, utilizando malha existente e futura de gasodutos. Hoje a gente tem uma infraestrutura de gasoduto muito pequena no Brasil. Isso é um dos problemas estruturais que a gente tem de não conseguir aumentar o consumo de gás no Brasil. E o biometano tem essa vantagem, que no fundo, o biogás, aí, biometano, ele é uma geração distribuída no final do dia. Então, você pode consumir esse biometano, esse biogás, sem você construir muitos gasodutos, né? Basicamente, talvez os gasodutos que você tem mais que construir são das distribuidoras, né, para levar o gás até o cliente. E a atividade econômico-financeira dos projetos de gás renovável vai depender de quê? Na nossa opinião, das características dos substratos, da escala do projeto, do tipo de processo de produção e do tipo de utilização, tratamento ou não. Aqui é só um exercício que a gente fez para vocês terem ideia do que eu estou falando, de cenário de substituição de biometano pelo diesel, tá? Eu fiz um cenário de base, um cenário mais conservador e um cenário otimista. No cenário de base, vocês vão ver que o déficit de abastecimento da demanda doméstica de diesel a partir de 28, em razão da ausência de novos investimentos de refino e ou capacidade de produção, de capacidade de importação, de 1,8 bilhões de litros, ou seja, 1,9% da demanda de diesel verificada em 2021. Então, a gente estima uma demanda de 5,5 a 10,89 bilhões de litros de biometano para suprir todo o consumo adicional de diesel ao final da década, ou 10 a 19% da demanda de diesel verificada em 2021, ou 15,2 a 29,84 milhões de metros cúbicos dias, que equivalem a 13 a 25% do potencial estimado para os próximos 10 anos de 120,8 milhões de metros cúbicos dia. Então, esse exercício a gente fez para dar substrato, né, à nossa tese de que aí é que está o sucesso do biometano, é substituir o diesel, né? Vocês vejam que o sucesso do etanol, o que é? Substituir a gasolina. Então, a gente agora arrumou uma energia limpa para substituir o diesel, que é o biometano. Bom, vantagens do uso do biogás, acho que vocês conhecem, é um recurso energético não sujeito a drástica volatilidade de preços, menor incerteza de suprimento versus outras fontes, baixa emissão, né? Fonte renovável, diferentemente da solar e da eólica, que são fontes equipamento base, de produção de biogás é intensiva mão de obra, geração de emprego. Lembra que a eólica e solar não só gera emprego quando constrói, depois na operação não tem quase emprego. Eficiência de geração de energia, o load factor de 40% a 45%, um capex por megawatt entre 1,25 dólares e 1,45 dólares, semelhante às térmicas a gás por ciclo combinado. Resíduos de produção são utilizados como fertilizantes, então ele tem um ciclo completo, o biogás, e o Brasil tem vocação natural para liderar o processo de transição energética, devido à sua relevância na produção agrícola mundial, na liderança de exportação de biocombustíveis e papel e celulose, e do aproveitamento então, de misturas na frota de veículos doméstica. Desafios que a gente vê, para terminar aqui. O arcabouço regulatório do biometano foi elaborado pela lógica aplicada ao gás natural, devido à equivalência regulatória, como a gente já falou, prevista aí na Lei 14.134 de 2021 e no Decreto 10.712 de 21 também. Por isso, existem algumas lacunas que podem gerar insegurança jurídica para o desenvolvimento do projeto na área. Segundo desafio,
A ausência da regulação específica na maioria dos estados do país torna gargalo também. Poucos estados têm legislação voltada para o biogás ou metano. Quem tem? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Gargalos de natureza operacional. Em razão da escala de produção comparativamente menor que o gás natural, a injeção do biometano em gasodutos é mais compatível com uma operação que envolva sistema de distribuição, restringindo sua comercialização a determinadas áreas de concessão. Então, há necessidade de expansão da malha de distribuição e transporte de gás natural. Da mesma maneira que isso é um gargalo no gás fóssil. Investimento em compressão de gás para viabilizar a injeção de biometano diretamente em gasodutos de transporte, o que permitiria a formação de um mercado em escala nacional, porém os custos envolvidos nessas soluções operacionais podem ser grandes e desincentivar a estruturação do mercado. Outras soluções mais criativas precisam ser consideradas. E por fim, é possível realizar operações de swap de gás natural em âmbito local para conectar diferentes redes de distribuição em âmbito nacional, envolvendo sistemas de transporte. As soluções, entretanto, no entanto, esbarram em dúvidas de caráter legal e regulatório, apesar de, como vocês viram no primeiro slide, a gente tem aquele cipoal de legislação, decretos, regulamentações. É isso. Mais uma vez eu queria agradecer ao Lamastre aí pelo convite. E agora, então, eu vou passar aí a palavra para os painelistas, todos eles bastante qualificados aí, e eu acho que a gente vai ter coisas boas para ouvir agora. Obrigado mais uma vez. Professor Adriano, obrigado aí pela exposição. Eu vou passar a palavra aqui para os nossos painelistas e aproveitar, apesar da nossa querida mestre de cerimônia ter feito a apresentação, mas foi logo no início. Mas a gente está aqui com o Rafael Lamastre, diretor-presidente da Copagás, Ricardo Rauschenbeck, CEO da Gás Brasiliano, distribuidora de gás canalizado de São Paulo, o Eduardo Antonello, fundador da Macau Energies, o Gabriel Kosplich, se eu não errei o nome, por favor, me corrija depois, para quem não conhece, aqui do setor, diretor executivo da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás. Lamastre, eu passo a você aí 5 minutinhos de consideração, e depois a gente faz uma nova rodada com perguntas. Pode ser assim? Por favor. Obrigado, Augusto. Quando eu imaginei o que falaria aqui, eu gostaria de resumir aqui, em menos de 3 minutos, qual tem sido a caminhada do biometano dentro do mercado de gás e a relação com a Copagás. Desde 2019, nós somos aí um dos fundadores da Biogás, desde o início também apoiando o CI Biogás, mas desde 2019, acompanhando ainda de longe e aí fazendo um pouco de aproximação, vendo os movimentos que estavam acontecendo nesse mercado. A despeito do potencial extraordinário que o Paraná tem, hoje, numa apresentação pela manhã, ficou evidenciado aí o segundo maior potencial do país, está dentro do Paraná, em função da diversidade principalmente principalmente em função do agronegócio. Não havia uma consolidação das iniciativas. E nós começamos a conversar muito sobre isso internamente, e nós entendemos que se não houvesse uma sinalização por parte, no caso da distribuição, no caso da distribuidora, e isso aconteceu muito ao longo do ano passado, essas iniciativas não iriam se consolidar. Então a gente entendeu esse papel de emulador que a distribuição tem. Fizemos uma chamada pública no final do ano passado, nos surpreendeu o resultado, embora não sejam projetos, obviamente, totalmente firmes, mas numa primeira rodada nós já tivemos aí quase 400 mil metros cúbicos de oferta, e tem mais para acontecer. Temos presentes hoje aqui empresas que não entraram na chamada pública, estão aqui já sinalizando um outro volume. Por baixo, assim, eu estimo que nós teremos ainda esse ano uma oferta sinalizada para a partir de 2025 na Copagás de cerca de 500 mil metros cúbicos dia. Não se sabe se esses projetos todos irão se concretizar, mas é um negócio extraordinário, né?
considerando que a Compagás distribui em torno de 1 milhão de metros cúbicos dia hoje. Então, eu penso, então, que existem, o potencial existe, nós temos expertise no Estado, os 3 estados da região sul, até principalmente em função desse trabalho que resultou aqui na 5ª edição do Fórum, é extraordinário do ponto de vista de desenvolvimento científico, tecnológico, questão de modelagem de projetos, enfim, nós temos esse trabalho já caminhado. E acho que agora precisávamos uma sinalização para onde vai essa demanda. E aí entrou o papel da distribuidora. E eu penso, como eu falei hoje, quem estava presente aqui na abertura, que nós eu digo o ecossistema, o grupo, essa comunidade que está sentada conosco aqui hoje, não pode perder essa oportunidade. Eu acho que é a hora de mostrar que o biometano pode virar efetivamente negócio. Para isso, acho que nós temos um caminho pela frente, nós temos alguns desafios, nós temos que estruturar um grande modelo de negócio, o Adriano acabou de falar, que passa por fazer com que haja viabilidade comercial, os projetos vão ter que necessariamente estar adequados à modicidade tarifária, porque nós somos a distribuição é uma atividade regulada. Nós temos que desenhar um arcabouço regulatório firme, sólido, novamente somos uma atividade regulada e a sociedade espera isso da gente. Vocês, os produtores, provavelmente nós temos que alcançar uma escala de produção confiável, porque há uma questão de garantia de fornecimento que precisa estar presente e precisa ser estruturado aí essa questão dos atributos, essa questão da captura dos atributos ambientais aí, que vai fazer parte dessa modelagem do negócio. Então, assim, precisamos organizar o jogo agora. O que nós não podemos é perder a oportunidade. Nós temos, o Adriano falou, apesar de nós considerarmos pouco, mas ainda assim temos mais de 40 mil quilômetros de rede de distribuição no país. O Paraná ultrapassa os 850 quilômetros. Temos uma novidade no nosso contrato de concessão recente, e que é uma diretriz do governo para a Compagás fazer expansão e interiorização através de redes isoladas, com modalidades regulatórias de redes locais, etc. Então, oportunidade tem. O que nós não podemos é nos perdermos nesse caminho e deixarmos de, como eu disse, modelar o negócio de uma forma adequada e perdemos essa oportunidade. É o que eu penso. Muito bom. Eu passo a palavra agora para as introduções iniciais. O Ricardo Rauschenbeck. Ricardo, por favor, 5 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado, Augusto, Lamastra, caros colegas aqui do painel. Eu acho que quando a gente pensa, né, sobre o gás natural e, em particular, sobre o potencial do biometano, né, a gente não tem como não colocar em contexto, né, os desafios que a gente tem no Brasil, né? E eu acho que dentre vários desafios que a gente tem, a gente sempre fala em 2 em qualquer lugar da economia, o setor econômico que a gente fala, que é gargalos de infraestrutura e demanda, né? E quando a gente pensa nessa jornada que a gente tem no setor energético, na matriz energética brasileira, né, eu acho que aqui nessa sala aqui todos vão concordar, nós não temos um problema no Brasil de ter uma matriz renovável ou sustentável, né? Esse é um problema mundo afora que a gente está vendo na Europa, em outros lugares do mundo, né? Que é o tal famoso trilema de energia, né? O nosso desafio aqui, quando a gente pensa em sair das novas renováveis que hoje a gente está vendo, né, eólica e solar principalmente, para cruzar para o biometano e futuramente para o hidrogênio, a gente precisa passar por algo no meio do caminho que chama o desenvolvimento da infraestrutura de gás, né? Por onde vai passar, provavelmente num primeiro momento, o gás natural, num segundo momento o biometano e talvez o hidrogênio, né, com todos os seus desafios operacionais que a gente ainda vai aprender com ele, né? Então, nesse contexto, né,
onde a gente precisa desenvolver infraestrutura, e aqui vamos falar um pouquinho mais da infraestrutura de distribuição, né? Eu vejo muito o papel da Gás Brasiliano e das distribuidoras de gás de desenvolver demanda, né? Através de quê? Do investimento em infraestrutura de gás, né? Para que dessa forma a gente possa cada vez mais, né, viabilizar projetos de biometano das mais variáveis fontes, né? Que no caso aqui do estado de São Paulo, ou na área de concessão da Gás Brasiliano, que para quem não tem ideia, né, a gente tem 58% da área do estado de São Paulo, né, 14% do PIB de São Paulo, 20% da população, né, para que dessa forma a gente consiga, né, potencializar e viabilizar os projetos de biometano que vários de vocês aqui, né, procuram desenvolver, e o Gabriel procura incentivar através da associação, né? E assim a gente impulsionar o Estado, né? Se o Adriano falou que o Brasil pode ser, né, um grande exportador de crédito de carbono, eu acho que São Paulo tem potencial de ser o maior exportador, né, brasileiro de biometano, no caso sucro energético, né? E acho que a Gás Brasiliano, nesse contexto, ela larga na frente, né? Muitos de vocês sabem, no ano passado a gente inaugurou o projeto Cidades Sustentáveis, né? Que é, eu diria, o primeiro projeto de rede isolada de biometano do Brasil, onde liga a usina Cocal em Narandiba a Presidente Prudente, passando por Pirapozinho. Então nós estamos falando de uma rede, né, de mais ou menos 66 quilômetros. Entre Cocal e Gás Brasiliano foram investidos em torno de 170 milhões de reais, né, para colocar esse projeto de pé, onde a Cocal está produzindo, ou o potencial de produzir até em torno de 120 mil metros cúbicos dia de biogás e em torno de 25 mil metros cúbicos dia de biometano, né, onde a gente vai poder suprir, né, os clientes que estão no caminho, né? A gente já tem, né, a primeira indústria de biscoito, o primeiro cliente industrial no biometano, que é a Liane, né? E recentemente assinamos talvez o primeiro contrato de cliente livre do Brasil de biometano, que é a Curtume Toro, né, que vai começar a operar agora em julho desse ano, né? Então, primeiro contrato onde um produtor vendeu gás diretamente para um cliente e a distribuidora atua, né, na sua melhor vocação, que é viabilizar uma infraestrutura competitiva, né? Só que com esse projeto a gente também, né, tivemos uma série de lições aprendidas, né, e o mercado ainda encontra uma série de desafios para que desse pequeno projeto, né, aqui em Narandiba, ou pequenos projetos aqui, né, que o Lamastra na Compagás também procura desenvolver, porque a gente tem a escala que essa sala merece ver, né? Então, fora desafios operacionais, que eu não vou entrar no detalhe aqui com vocês, mas acho que a gente tem ainda um debate muito grande a ser feito com os produtores para conhecerem melhor, né, o lado técnico e regulatório do setor de gás, né? Acho que tem esse aprendizado muito importante. Temos que ter um entendimento claro, né, quando a gente pensa no desenvolvimento desse setor, na alocação correta aí dos riscos e retornos da cadeia de valor do biometano, né? Então temos que colocar os riscos e os retornos no lugar correto, né? A distribuidora tem um papel, o produtor tem outro, o cliente tem outro, né? E eu acho que todos, né, entenderem o papel da distribuidora, né? O papel da distribuidora é razoavelmente simples. Dentro desse papel coloquei desenvolver demanda e investir através de investimento da infraestrutura, é contratar gás de forma competitiva, né? Esse é o nosso papel, né? E aí, eu acho que o que vai coroar aqui para fechar a minha fala dentro do tempo, né? Eu acho que o desenvolvimento desse setor, né, sem dúvida, é o amadurecimento e o desenvolvimento, né, das diferentes formas de certificar o crédito de carbono, ou o CBI, ou o GasRec, né, que vocês viram aqui mais cedo com a TOTO, né? Eu acho que esse que é o elemento onde a gente vai poder precificar o atributo correto do biometano, né, alocar o valor correto daquele metano, né, e dar a remuneração correta para o atributo verde desse setor, né?
E quando a gente pensa no GasREC, né, como uma das formas de a gente precificar esse atributo, né, quem que é o melhor aliado, né, dessa certificação para maximizar o valor desse certificado verde, né? É a distribuição do biometano através do gasoduto de distribuição, né? Então, vejam aqui, né, a distribuidora como um aliado, né, e a infraestrutura de rede como um parceiro das renováveis e do biometano para os anos à frente. Obrigado. Ricardo, obrigado. Eu passo agora as considerações do Eduardo Antonello. Eduardo, por favor, 5 minutinhos. Boa tarde a todos. Bem apaixonante ver esse tópico sendo debatido aqui no Paraná. Me lembra, muitos anos atrás, os pioneiros em produção de biogás no Brasil foram aqui no Paraná. Eu lembro bastante plantas de suinocultura. E alguns anos atrás, quando a gente fundou a Golar aqui no Brasil, a gente se questionou muito sobre o porquê que esses projetos, né, no início da década, lá pelo ano 2000, não se consolidaram da forma que foi esperada. E aí o debate aqui está sendo muito interessante, levantando todos, primeiro os impasses, né, as incertezas regulatórias que o Brasil sempre oferece em todos os setores, né, não só no biogás, mas é uma maratona de licenças que precisa obter para fazer qualquer coisa, é uma dificuldade grande que acaba abafando um pouco do empreendedorismo. Mas eu acho que é um mercado que vem se consolidando nos últimos anos, e hoje também, graças à maturidade tecnológica, a gente tem muito mais certezas sobre os volumes de produção e os custos de produção, né? Porque no passado a volatilidade e a sazonalidade, eu acho que um dos grandes desafios do biometano são relacionados à sazonalidade da produção, que é, por exemplo, a indústria sucroalcooeira no Brasil consegue produzir biometano durante 8 meses por ano, e aí são bastante espalhadas, né, geograficamente no Brasil. E como é que você faz para compensar isso? Porque você está querendo vender um volume de gás, de biometano, para um consumidor que vai precisar desse volume ao longo de todo o ano. Então, essas incertezas, acho que elas foram se amadurecendo, e eu enxergo que hoje você tem, além dessa maturidade tecnológica que traz mais certeza no capex, né, no custo da produção e nos volumes de produção, agora a gente está vendo essa inserção das distribuidoras de gás nessas parcerias, que eu acredito que seja muito importante. Eu já acredito um pouco mais num modelo de distribuição de biometano em pequena escala, que a gente chama, que seria ou comprimido ou liquefeito, porque o Brasil é um país que tem extensões territoriais enormes, e existe uma dificuldade logística muito grande, né, de lançar dutos em lugares tão isolados, que tem um potencial de produção relativamente pequeno por site. No total, a gente tem um potencial de produção muito grande, mas de forma isolada, cada produtor é difícil de você. Então, esse exemplo de um microgrid lá em Cocal é um exemplo bem interessante, mas na maioria das vezes isso não se paga, né? É um investimento complexo de si. Então, o ideal é os produtores de biometano, integrados com as distribuidoras, buscarem soluções de suprimento em portfólio, no qual um consumidor, ele vai, durante os meses que você tem safra de cana, você está tirando esse biogás de uma usina, mas nos meses que você não tem safra, a distribuidora está lá para ajudar a garantir aquele suprimento. Então, a integração do mercado, ela é muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil ainda está engatinhando nesse setor. Se a gente olhar o volume que a gente movimenta hoje em pequena escala, seja comprimido ou liquefeito, é realmente irrelevante. Vou dar só um dado comparativo que me inspirou muito no passado, que é a China. O Brasil hoje, no total, a gente movimenta uma faixa de 70 milhões de metros cúbicos por dia de gás canalizado, né? Proveniente de campos offshore, onshore, mas o consumo do Brasil está nessa faixa de 70 milhões. E hoje a China, ela movimenta em container de GNL. Então você vê como é que tem potencial esse mercado, do tamanho do Brasil, como a gente poderia estar movimentando volumes enormes de biometano ou gás natural também, comprimidos e liquefeitos, da mesma forma que a gente já faz hoje com GLP, né? Então você vê essa movimentação do Grupo Ultra comprando a Neogás. Eu acho que mostra um pouco do apetite do setor
em acreditar que esse modelo de logística integrada em pequena escala pode funcionar para os desafios que a gente tem no Brasil, de falta de malha rodoviária, extensão territorial e aí por diante. E aí também agora tem uma questão de custo, né? O Brasil, no gás natural mesmo, a gente ouve muita gente reclamar que falta demanda. Por um lado, falta demanda, eu acredito que falta demanda pelo preço do gás que o Brasil consegue produzir hoje. Então, quando você vai pensar na indústria siderúrgica ou de fertilizantes, não falta demanda. A gente poderia ter um consumo adicional aí de 20 ou 30 milhões de metros cúbicos por dia, assim, a curtíssimo prazo. Mas é difícil para o Brasil produzir o gás pelo preço que o Qatar produz, que deve custar uns 10 centavos por milhão de BTU na boca do poço. E aqui um campo offshore no pré-sal para trazer o gás para o continente são $4 pelo menos. E aí você tem todo o custo da mala de transporte. Então é bem complicado para o Brasil competir em alguns segmentos específicos, por exemplo, siderurgia e fertilizante. Então eu concordo muito com o Adriano, que é um guru do setor, falando que o melhor lugar para a gente buscar substituição, buscar alocação, né, de demanda para o gás biometano ou para o gás natural, é na substituição do diesel, que é onde você tem um spread muito bom, que você pode viabilizar os projetos, né, e os custos necessários para a produção, escoamento e logística. E a gente olha no Brasil, olha o diesel, só para dar uma perspectiva de número, o Brasil consome hoje em caminhões e ônibus o equivalente a 135 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Ou seja, a gente está consumindo hoje em diesel, por um preço bem maior do que os gás natural, o dobro do que a gente já consome hoje em gás. Então esse é o mercado que a gente tem que focar. Eu vi aí o caminhão da Scania aí na frente, que eu acho que é um bom incentivo para demonstrar que isso também, a tecnologia de ciclo Otto para queima de gás natural, ela também, agora que ela se consolidou, a gente tentou trazer algumas máquinas há uns 5 anos atrás, a gente viu qual que era o desafio do motor ciclo Otto a gás em torque, para você ter uma máquina, né, um caminhão, um ônibus com a mesma performance que você tem no diesel, mas hoje isso já igualou. E eu digo mais, eu acho que a meta é totalmente viável, que o preço de um caminhão, um ônibus a gás natural seja menor do que o diesel, não tem por que ser maior. Então acho que os fabricantes ainda estão enxergando o espaço em estar precificando a máquina por um preço maior, capturando o spread do consumidor, mas a gente tem que fomentar competitividade, e esse mercado de transporte do Brasil pode ser o que vai desencadear a viabilidade econômica de produção de biometano em escala nacional. Eu acredito muito nisso. Obrigado. Bom, então o Tonel já deu a introdução e já fez os comentários, né? Gabriel, eu peço a você agora a sua introdução, depois a gente faz uma outra rodada aqui com algumas perguntas que eu quero colocar para vocês. Por favor, 5 minutos. Vamos lá, não, acho que eu fiquei bastante deprimido assim, quando eu vi o slide do professor Adriano, mostrando a evolução da regulação do biogás, né, desde 2012, né, a gente está nesse negócio desde 2008, mas eu acho que é muito legal também, eu penso sempre na analogia da montanha, né, quem faz trilha, quem faz caminhada, você vai subindo a montanha assim, você está no meio do caminho, você olha assim e fala, putz, falta muita coisa, né, cara, assim, estou cansado, estou morto, estou com fome, mas falta muito. Mas aí você olha para baixo assim, cara, porra, eu já andei pra caramba, então agora vamos que vamos, não tem volta, né? Então assim, eu acho que a gente sofreu muito, né, nesse processo. Eu acho que o Brasil perdeu muito nesse processo, a gente já poderia estar muito mais avançado. Eu tive há poucas semanas atrás no Congresso Mundial de Biogás na Inglaterra, e eu voltei com um pouco de alento, porque eu acho que assim, o mundo inteiro está enfrentando os mesmos desafios, então a gente não está sozinho nessa nossa caminhada, nessa montanha, né? No mundo inteiro se fala da precificação do atributo ambiental, se fala da integração do biometano na malha de transporte e de distribuição, da substituição do diesel, são os desafios que hoje, né, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Indonésia, a Malásia, né, que são países que têm um potencial gigantesco de produção de biogás, todos os países, e o Brasil não é diferente, estão no mesmo barco. Eu acho que isso pelo menos é um alento, que a gente não está sozinho. Mas eu acho que
eu vejo o biometano e essa integração com a distribuição, apesar dessa restrição atual da malha, eu vejo os projetos, né, quando a gente fala de redes isoladas, de redes estruturantes, eu acho que esse é um caminho espetacular. E um movimento que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, de redes isoladas, e conforme você vai fazendo vários projetos, em algum momento vai fazer sentido você integrar isso tudo. Quer dizer, então isso eu vejo como um processo natural, e é muito importante essa parceria do produtor de biometano com o distribuidor de gás canalizado, que conversem. A gente tem feito, né, Augusto, um trabalho muito bom entre a Abiogás e a ABGás, de um conhecer o lado do outro, né? Quais são as potencialidades, mas também quais são as restrições técnicas, operacionais, legislativas, enfim. Acho que a gente está aprendendo um com o outro para chegar num objetivo comum, que é isso, no final das contas, né, o que o Adriano falou, o que o Antonello falou, quer dizer, não existe um problema, o Ricardo comentou, não existe um problema de demanda no Brasil, a demanda está aí, né, é o 8º maior mercado de combustíveis do mundo, né, então a gente tem 60 bilhões de litros de diesel por ano, equivalente a 130, 140 milhões de metros cúbicos por dia, é um mercado extraordinário. Eu não concordo muito com o professor, não, acho que o GLP a gente tem que brigar também, então respeito muito alguns distribuidores de GLP, inclusive, que fazem parte da associação, mas eu acho que é uma transição energética, não é um interruptor energético, é uma transição porque ela é gradual, e eu acho que os clientes nesse segmento da geração de calor têm muito interesse também na transição, e a gente, no final das contas, não só ser exportador do crédito de carbono, mas a gente ser exportador de produtos descarbonizados, né? Então a gente está falando da indústria de cerâmica, de vidro, lata, toda a parte, né, metalúrgica, enfim, tem uma infinidade, alimentos, bebidas. Nós podemos descarbonizar essa indústria para exportar, sim, esses produtos descarbonizados, e não simplesmente a commodity ou o crédito, né? Então acho que temos um caminho enorme aí. Adriano, eu vou te envolver nessa discussão também, mas antes eu queria trazer uma provocação para todos aqui, para a gente fazer uma avaliação rápida aí. O mercado de gás natural hoje, a gente, em média 2022, produziu 130 milhões de metros cúbicos de gás, reinjetou perto de 70 milhões de metros cúbicos de gás. Ou seja, 50% da produção nacional foi reinjetada para a produção de óleo. Recentemente, participando de uma conversa com o pessoal da Petrobras num evento, eu ouvi da Petrobras que a decisão da reinjeção, ela aumenta a produção de óleo em 25%. Portanto, é uma decisão empresarial da Petrobras e dos outros operadores dos campos de petróleo, onshore e offshore. Onshore muito menos, offshore muito mais, né? Mas dentro desse contexto, o que a gente vê do lado do produtor, a necessidade de uma demanda firme, para que ele possa ter confiabilidade na construção da infraestrutura de escoamento, PGN, e por consequência a expansão do transporte, e nós na outra ponta fazendo o nosso trabalho de expansão da malha de distribuição. E do nosso lado a gente enxerga a falta de competitividade de preço e também a oferta. Então fica aquele efeito Tostines, né? O ovo, a galinha e por aí afora. No passado recente, nós vimos o Gasbol, que atende a região sul, com um programa de massificação quando foi construído. Então houve um programa de massificação do uso do gás natural, onde estabeleceu-se uma competitividade, aliás, uma paridade de preço entre o óleo combustível e o gás natural em 85% do óleo, e com isso encheu o Gasbol. Depois vieram outras políticas por parte da Petrobras, que eu não vou entrar no mérito agora. Mas fica a questão premente da falta de infraestrutura para que haja, de fato, uma nova oferta. E do outro lado, nós distribuidores, como o Ricardo comentou, nosso papel é contratar a molécula no melhor custo-benefício para que a gente tenha competição e competitividade para a indústria, para o consumo na outra ponta. Então, o nosso desafio hoje é ter o gás competitivo para reindustrialização, que é um discurso do governo atual, muito positivo, por sinal, diga-se de passagem, e essa reindustrialização ela vem com gás natural. Como é que a gente vê essa inserção e as dificuldades que a gente tem hoje de integrar, visto que a gente está com essa dificuldade do gás natural? Eu estou no mercado há 15 anos eu escuto e falo isso. Então, qual é a dificuldade que nós temos hoje dentro do conceito do biogás, biometano,
para tentar também superar e não deixar virar essa bola que a gente tem hoje de entraves de crescimento no gás natural. Professor. Oi. Bom, pergunta difícil, né? Pois é. Mas olha, você esqueceu de falar, né, que a gente importou também 24 milhões de metros cúbicos de gás em 2022, né? Então é um negócio surreal, né? Se você olhar esses números, o que reinjeta, o que produz e o que importa, né? Tem alguma coisa esquisita nesse processo aí que precisa ser resolvido. E aí eu concordo aí com o que o Antonello colocou, nós não temos problema de demanda, mas nós temos problema de oferta. Porque a única maneira que eu conheço até hoje de reduzir preço é aumentar a oferta, não inventaram outra, né? Então essa aí é a única que eu ainda conheço. Então, qual é o desafio? É a gente aumentar a oferta. E automaticamente, para aumentar a oferta, você tem que ter uma contrapartida de expandir a infraestrutura. O biometano, o biogás tem a vantagem que você não precisa de tanta infraestrutura. Mas a gente precisa de mais infraestrutura, não dá para ser essa que a gente tem aí, entendeu? Só para ser rápido, deixar a palavra para os outros, eu já vi na minha trajetória aí, lançamentos, uma opção de programas, né, de energias renováveis. O Brasil tem a mania da bala de prata, né? Então, assim, lá o programa do álcool. O álcool era a solução para o Brasil. Aí depois a eólica passou a ser a solução para abastecer o mercado de energia elétrica. Agora tem o solar. Agora o solar também não precisa mais de fonte despachável, como o caso do gás, que uma opção de gente aí no governo, fora do governo, fala que com vento e com sol está resolvido o problema de abastecimento de energia elétrica no Brasil. E isso é um equívoco, né? Porque eu sempre falo que não tem energia ruim. O ruim é não ter energia e o ruim é ter energia cara, sem competitividade. Então, um país como esse, a gente tem espaço para todo mundo na matriz energética brasileira. Todas as fontes têm espaço e esse que eu acho que é o grande desafio que você tem para respondendo a sua pergunta. E eu acho que tanto o programa do etanol, agora mudou depois de nome, como o programa da eólica e da solar, o sucesso está baseado em 3 coisas. Um tripé que eu acho que vocês aí que estão no mercado agora do biogás, do biometano, tem que prestar atenção. Qual é? O primeiro, você tem que ter apoio do governo. Se não tiver apoio do governo, não vai andar. É apoio do governo mesmo, do governo de plantão, né? Seja ele qual for, né? E inclusive dos governos estaduais também, né? Segundo ponto, não pode faltar produto. Se você prometeu que vai entregar, você tem que entregar. Se você não entregar, acabou. Energia é um produto que se você prometeu entregar, tem que cumprir. Senão você acaba com o programa. O exemplo máximo disso é o Proálcool. O Proálcool acabou por quê? Porque faltou álcool na bomba. E só voltou com nome diferente para o pessoal esquecer daquele passado de etanol. Por que voltou com etanol? Porque você criou o carro flex. E ele falou assim, meu amigo, pode comprar carro flex, que se faltar etanol, você pode botar gasolina até o carro vai funcionar. Então esse é o exemplo máximo. Terceiro ponto desse tripé, marketing. Se não tiver um marketing bem feito, também não vai. Olha o marketing, começar pela Petrobras. Vocês conhecem algum slogan melhor que o petróleo é nosso? Eu não conheço. Não inventaram até hoje um slogan maior. Para disputar com o petróleo é nosso, talvez taxar o sol também é bom, né? Esse taxar o sol também foi genial. A eólica, cara, ela conseguiu lá, acho que não estou errado, em 2009, um leilão exclusivo para a eólica. Dali que a eólica levantou. A propaganda em torno da eólica é fantástica. Não é no Brasil, né? É a nível mundial, tá certo? Essa coisa da energia renovável. Então, vocês têm que ter uma estratégia de ter apoio do governo. Se prometeu entregar, tem que cumprir. Então, se você faz um contrato com ele, distribuidora, mesmo que você queira entregar direto no consumidor livre, lá na ponta, para a distribuidora não tem problema nenhum, porque ela se livra desse risco. É um risco danado que a distribuidora corre de ter que ter lá o supridor em última instância. Agora, se você falhar, meu amigo, balbal o programa, acabou o programa. E marketing? Cara, tem que investir muito em marketing e vocês têm um produto muito bom para fazer marketing.
Eu continuo andando algumas casas atrás ainda. Eu penso que, concordo plenamente com o que o Adriano colocou. Eu tinha citado, inclusive, essa questão do fornecimento, que é básico, né? Mas, assim, a definição de papéis e da modelagem do negócio, eu acho que essa é uma questão muito importante. Nós estamos aí, o Gabriel definiu bem, nós estamos engatinhando ainda, né? Cada um tem uma visão. Nós já teve um palestrante aqui do SEI Biogás na parte da manhã, colocou uma série de manchetes, inclusive manchetes em relação ao Compagás, manchetes em relação a gás brasiliano, em relação à MDC, que estava aqui, a Manuela. Então, assim, temas que estão acontecendo, movimentos que estão acontecendo recentes, mas, assim, a gente ainda não percebe ainda uma unidade no negócio. Eu acho que isso é fundamental. Sem uma regra muito bem definida, nós não vamos ter, como nós temos, com toda a dificuldade que nós temos no setor da distribuição de gás natural, mas nós temos uma regra. Temos as regulações estaduais, um ou outro dá uma escapada, tem algumas dificuldades pontuais, mas nós temos um arcabouço definido lá atrás. O governo tem feito em algum momento as leis, e a gente está estruturando isso. Nós temos um setor de regulação bem consolidado no país, e isso não acontece. Acredito que hoje São Paulo está bem à frente dessa questão. Foi feita uma regulamentação recente. Nós estamos hoje aqui, no caso do Paraná, inclusive presentes aqui, estamos 3, aliás, agradeço a presença de vocês. Temos 3 diretores da AGEPAR aqui, temos técnicos da AGEPAR, porque é uma preocupação nossa. Nós vamos ter que, ao longo desse ano, desenhar uma regulação para o setor de biometano. E assim, está todo mundo tateando ainda. Então, acho que antes de chegar nesse estágio do negócio que o Adriano colocou, nós precisamos modelar o que vamos fazer. Tem que combinar o jogo, para que todo mundo tenha segurança, porque os investimentos não são baixos. O Ricardo falou aqui, um investimento de 180 milhões de reais, quase num duto de 66 quilômetros. E assim, ainda estamos começando, fez o investimento e não tem ainda cliente suficiente para você começar a amortizar o investimento. Então, assim, para que todos, no caso de vocês, eu citei anteriormente, nós recebemos 22 propostas de fornecimento. E estamos discutindo uma a uma as propostas, avaliando os valores, o CAPEX dos investimentos. Vai ser um negócio pesado, né? Então, para que todos tenham segurança como caminhar, precisa haver esse entendimento. E aí o Gabriel lembrou bem, nós temos um grupo de trabalho, eu faço parte, o Gabriel também, que reúne a Abgás e a Biogás. O Marcelo, diretor de estratégia da Abgás, está aqui conosco, inclusive, coordena esse grupo de trabalho. E é o que eu tenho defendido, que este é o próximo passo que nós temos que evoluir dentro desse grupo de trabalho, a definição dessa modelagem. Eu só queria chamar a atenção, né, quando o Augusto comentou da reinjeção do gás offshore e dos impactos, parece para muitos de vocês talvez muito distante do nosso tema, né? Mas eu acho que é extremamente aplicável, porque os aprendizados, né, por que a gente chegou nesse ponto, a gente não pode cometer o mesmo erro aqui, né? Porque o gás que está lá no poço, hoje é o biometano que está na vinhaça, o biometano que está no esgoto, né, no lixo, na proteína animal, é a mesma coisa, né, em escalas diferentes, desafios diferentes. Então, acho que temos que né, debater, né, sem cometer o erro, eu acho que foi o Adriano colocou, de na largada demandar um excesso de regulação, né? A gente precisa, né, dialogar muito, né,
e testando, né? Se vocês pegarem o projeto Cidades Sustentáveis, tem erros e acertos da distribuidora, tem erros e acertos do produtor de biometano, né? O que a gente tem que garantir? Que no próximo a gente não faça, né? Aprenda com os erros e acelere esse aprendizado para que, né, a sociedade e os clientes se beneficiem de um gás mais competitivo, que não falte suprimento, né? E assim o mercado continua evoluindo. Não, uma pergunta interessante do Augusto. Só uma ponderação sobre competitividade. Eu acho que a gente no Brasil sofreu muito justamente por falta de competitividade. Até esse ano ainda a Petrobras é responsável por 90% do suprimento nacional. Por muitas vezes o governo atual tentando ajudar, né, a redução do preço do gás, mas de novo apostando na Petrobras para isso. E eu acho que o Brasil está passando por um momento interessantíssimo nesse ano e no ano que vem, que vai ser justamente o aumento da competitividade em larga escala. Então, o terminal de Sergipe, que vai entrar, né, conectar na malha da TAG, o terminal da Comgás em São Paulo, a Equinor com o BMC 33, vão ser, pela primeira vez no Brasil, a gente vai ter players que vão estar entrando nesse mercado. Oi? Pois é, a Equinor 17 milhões, tem o Rota 3 também, mas aí é Petrobras com mais, acho que 18 a 23 milhões. Então acho que o potencial que o Brasil tem de ter mais competitividade no preço do gás, ele vai acontecer daqui para fora por aumentar o número de players participando nesse setor. Porque a gente bate muito a cabeça achando que o problema é falta de oferta. Eu acho que os produtores tomam essa decisão de reinjetar o gás focados na economicidade de cada projeto, que eu acho que, na minha opinião, está certo, mas a gente teve sempre um problema de falta de competitividade. Agora, na Bolívia mesmo, acho que a Bolívia está sentindo, a Argentina está investindo muito pesado em shale gas, lá em Vaca Muerta, então você veja um aumento grande de produção de gás na Argentina e a redução de importação da Bolívia. Então, o que o governo está fazendo, que eu também apoio, de estar fomentando parcerias com a Bolívia, para a Bolívia ser também um player competitivo nesse mercado e trazer para a gente ver se consegue reduzir o preço do gás como um todo e trazer mais competitividade para o setor e para o Brasil também. Estava pensando nessa questão da competitividade, né? Como é que a gente consegue equilibrar esses dois lados, né? Eu acho que o produtor, e a gente, né, se falou bastante do gás natural e o biometano, acho que todos esses desafios da produção do gás se aplicam também à produção de biometano, né? E do outro lado o consumo e enfim, essa questão toda da demanda, né? Eu vejo assim, Augusto, que se discute muito a questão do preço do gás, né? E o professor mencionou da reinjeção. Quer dizer, hoje a gente reinjeta o gás natural produzido nos campos offshore, e aí quando a gente tem uma demanda, principalmente térmica, a gente importa o gás. Esse gás importado, ele chega, vamos dizer um número na média aí, $20 o milhão de BTU, bateu 90 aí ano passado, quase 100. Se a gente estivesse na situação que a gente estava, né, em novembro, dezembro de 2021, a gente tinha tido um apagão com certeza. Por sorte, esse ano a gente estava numa situação mais confortável em termos, né, dos reservatórios de água. Mas se a gente tivesse que importar gás a $90, a $100, assim, e o Antonello sabe muito bem disso, eu posso querer pagar o quanto eu quiser e simplesmente não tem, porque eu sou o último da fila, tem um monte de gente na minha frente com contratos e tal. Então eu acho que essa questão da precificação do gás, eu acho que ela é importante do ponto de vista não só do preço spot, mas da questão estrutural. Quer dizer, não tem sentido a gente dizer que um biometano de $8 é caro e a gente está importando um GNL de $20. Não tem lógica. Mas eu acho que, independentemente disso, o caminho da competitividade, no caso do biometano, ele vem primeiro da escala. Isso vai acontecer, é normal, né? Enfim, conforme os projetos vão acontecendo, a gente vai ter escala, mas a gente vai ter também a consolidação. Não é que a gente tem só projetos maiores, mas a gente tem mais projetos. Isso é uma coisa muito importante. E a integração, esse é um fator muito importante e que a gente fala pouco.
né? A integração da cadeia no setor de biogás ela é muito importante. Não existe, não é no Brasil não, não existe no mundo inteiro uma Petrobras do biogás. Não existe. O do poço ao posto. Não é assim que funciona o mercado de biogás. O mercado ele é fragmentado, então existe toda uma cadeia, são várias empresas. Então essa integração da cadeia é fundamental. Esse é um dos objetivos principais da Associação Brasileira do Biogás, integrar essa cadeia. Então eu acho que com a escala, a consolidação e a integração, a gente consegue sim essa competitividade. Lembrando que hoje nós temos 5 unidades produtoras e a gente tem mapeado de biometano e mapeado para os próximos anos aí algo em torno de 40 ou 45 unidades. A França fez 350 unidades ano passado. Os Estados Unidos chegaram a 750 unidades. A Índia tem um plano de até 2026 chegar a 1000 unidades de produção de biometano. Então, assim, são números factíveis, não é um devaneio, dá para fazer. A gente consegue colocar 200, 300 plantas por ano, todo ano, nos próximos 10 anos no Brasil, né? E aí a gente chegar numa composição de biometano integrado com a distribuição de gás natural, como a gente tem no diesel, o B10 ou o B15, que é o 10 ou 15% de biodiesel misturado no diesel, chegar, quem sabe, num B20, num B30, ou num G20, ou num G30, que seria o 20 ou 30% de biometano misturado no gás natural na rede. Então, isso é uma possibilidade, não é uma coisa longe da realidade. Bom, pessoal, eu pensei em abrir um pouquinho para perguntas aqui, meu tempo está acabando, então eu vou fazer uma última rodada com vocês, num ponto crucial, que é o seguinte: como a gente está falando da integração biogás, biometano e a distribuição de gás canalizado, nós, distribuidores de gás, como o próprio Ricardo comentou, nós temos o papel de comprar a molécula mais competitiva possível. Mas esquece um pouquinho nós comprando, pensa no consumidor comprando. E vou usar um pouquinho que você falou. Nós termos produtos que sejam, aspas, certificados ecologicamente, do ponto de vista de estar usando uma energia renovável. Como é que vocês veem a questão precificação do biometano para o consumidor, uma vez que eu sou meio de passagem, mas também compro por necessidade do negócio? Professor Adriano, quero te ouvir também. Isso é uma boa, outra vez, você está bom de pergunta hoje, hein? A pergunta é de precificação no Brasil, né? Eu acho que preço é um negócio que quem, também eu aprendi isso, né? Quem faz preço é mercado, né? Sempre que alguém quer se meter em fazer preço, não funciona. Nenhum modelo fica de pé, modelo econômico, com alguém influenciando o preço. Então, acho que na medida que você vai ter uma oferta de biometano, de gás, isso aí vai criar um mercado, e esse mercado ele vai se determinar preço em função de distância, em função de qualidade, em função do que o consumidor quer. Porque hoje, por exemplo, vai ter consumidor, igual no caso da solar. O que acontece hoje? A gente está nesse processo aí de transição energética. Então, o mundo inteiro parece que quer uma matriz energética mais limpa. Então, os produtos que forem feitos com energia mais limpa vão ter mais valor. Então, se eu faço aço com energia limpa, o meu aço no Brasil deveria ter mais valor que o aço da China, que faz com carvão. Então, eu acho que isso também é um outro fator que vai determinar preço. E aí o biometano tem uma vantagem, tem até um prêmio em relação, por exemplo, ao gás fóssil. Então, eu acho assim que hoje o governo brasileiro, ele está, me parece, o governo atual, ele entendeu que o gás tem que ter mais protagonismo na matriz energética brasileira do que teve até agora. O próprio ministro aí, Alexandre Silveira, na reunião do CNPE de março, 17 de março, lançou lá o gás para empregar, né? E colocou uma série de objetivos e medidas de política pública, que eu acho realmente que sem política pública a gente não destrava o mercado do gás. Acho que foi o grande erro do governo anterior, né? Que achava que o mercado ia resolver tudo. No caso do gás natural não é assim. E eu acho que vocês têm que estar atentos outra vez para esse apoio do governo. Eu não vi no CNPE o ministro falar de biometano e biogás. Você pega lá o que ele anunciou, não tem nada de biometano e biogás. Eu acho que vocês têm que estar atentos a isso, porque tem que ter. Porque vocês vão ser também uma das fontes que vai construir. Exatamente. Vai ser uma das fontes que vai participar desse cesto, né, de oferta de gás. Eu vou ser um pouco polêmico aqui.
Mas como tudo eu vejo, tem o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Há 3, 4 anos atrás, a palavra, quando a gente sentava com o pessoal do setor, a palavra que a gente mais ouvia era o prêmio. Porque temos o prêmio ambiental, E nosso discurso, e continua sendo, sempre é a distribuição é um setor regulado que tem que trabalhar sob o manto da modicidade tarifária. Para nós, biometano é metano. Então, e nós vamos ter que lidar isso com o cliente, com o mercado, que vai definir o preço, e com as agências reguladoras, que não vão permitir que a gente absorva um produto que seja mais caro em detrimento do próprio mercado. Então, assim, compete ao mercado, ao ecossistema do biometano, identificar esses atributos ambientais e daí sim retirar o seu prêmio, que não nos interessa. Nós não queremos nos apropriar, a distribuição não quer e não vai se apropriar disso. E isso sim vai fazer parte da modelagem de negócio e do negócio dos produtos, de quem produz, de quem faz todo esse processo que antecede a entrega no grid e a entrega na distribuição. Então, eu acho que hoje, eu já vi, como eu falei, há 4 anos atrás, eu só ouvia falar em prêmio. Hoje eu já não ouço. Por isso que eu falei no copo meio cheio. O que já mostra, que eu comecei lá no início da nossa fala aqui e falei de manhã, a evolução que eu percebo no trabalho que está sendo feito. Já é um amadurecimento do entendimento de como é que deve ser modelado esse negócio. Vou falar só 30 segundos aqui, o Lamastra já cobriu boa parte do que eu ia falar, né? Quando a distribuidora compra biometano, a gente está comparando, né, o metano dessa cadeia com o metano da alternativa, hoje o gás natural fóssil, né? E aí sim, né, o upside do produtor é o crédito de carbono, o GASEC, CBio, onde ele vai comercializar, né, direto para o consumidor final, que tem o benefício, né, dentro da sua matriz não de abater, porque não é a palavra correta, mas de se beneficiar desse crédito, né? E quando a gente fala, né, de alocação dos riscos e retornos adequados, né, uma outra discussão importante, né, que a gente vai precisar cada vez mais ter, é o custo de conexão, né? Alguns lugares no mundo isso já está um pouco melhor regulamentado. Em São Paulo, né, a Arcesp, na resolução 1342, deixa isso muito claro como funciona esse mecanismo. Então, são debates que a gente precisa continuar tendo, né, para tornar esse mercado viável e pujante, né, tirar ele lá da matéria-prima e levar para o consumidor final. É uma colocação bem rápida. Um ponto interessante que tem que ser ponderado, só levantando essa questão para o pessoal pensar, mas o mercado de gás natural, ele é um mercado precificado em dólar, né? Então, todos os projetos de EIP para produção de gás acabam recebendo financiamentos muitas vezes externos com taxas de juros bem mais baixas. No caso do biometano, é um desafio para a indústria, porque além de você não ter contratos de longo prazo, né, os contratos têm uma tendência ainda de ser contratos de curto prazo, que dificultam mais ainda financiamento e acesso a capital, e são todos em reais, né? Então, com a compra de gás hoje em biometano, ela é feita principalmente em reais, e aí você depende de linhas de financiamento interna, e com uma taxa de juros de 14%, a competitividade do biometano acaba sendo muito afetada por isso. Então, é algo que precisa ser bem repensado para ver como é que traz mais competitividade esses projetos do ponto de vista econômico. Bom, primeiro que desde a criação da associação, e está na página inicial do site, né, a associação sempre defendeu a inserção do biogás e do biometano na matriz energética brasileira por mecanismos de mercado e não por qualquer tipo de subsídio, subvenção, nada do gênero,
Não por outro motivo, mas porque isso é muito mais sustentável, e a gente viu o que aconteceu no mercado de etanol, a história que o professor Adriano contou, a gente viu o que aconteceu no mercado de biodiesel recentemente. Então a gente acredita muito e defende realmente toda a precificação em cima de mecanismos de mercado. Mas uma coisa importante, e que é uma tendência no mundo inteiro, e na associação a gente defende, é que a molécula do metano, ela tem uma série de atributos, né? Naquela moléculazinha que está viajando ali dentro do tubo, né? Ela tem um atributo óbvio, que é o atributo energético, né? O 1 milhão de BTU ali, o poder calorífico, etc. Isso é facilmente precificado pelo mercado, em função das alternativas. Se está próximo do gasoduto, a alternativa mais competitiva é o gás natural, a precificação vai ser próxima do gás natural. Se está longe do gasoduto, a alternativa vai ser eventualmente um propano, um butano, um diesel ou qualquer outro energético. A precificação vai ser em cima desse energético alternativo. Agora, totalmente separado disso, e é a tendência do mercado internacional, é desacoplar desse atributo energético o atributo ambiental, a descarbonização. Agora, isso passa, e aí sim, pegando um gancho, professor, do apoio do governo. A gente não precisa de subsídio nem de subvenção, mas a gente precisa, no mínimo, de uma igualdade de condições. A lei do gás que o senhor mostrou aqui, ela igualou o biometano ao gás natural, o que é ótimo, mas ela impôs ao biometano uma série de restrições que são impostas ao gás natural também, a um produto que está nascendo. Quer dizer, então aí realmente é matar o bebê no berço, né? Então são igualdade de condições, mas considerando a maturidade da indústria, né? E a regulamentação dos mercados de carbono, do mercado de metano, que se falou ano passado, é uma ideia muito interessante, mas que não se desenvolveu. Acho que a gente tem que dar tem muita coisa para aterrissar ainda, mas essa regulamentação dos mercados de carbono, de metano, a expansão do programa RenovaBio para outros energéticos e outros segmentos de consumo, que não apenas o transporte, quer dizer, são todas ações de governo que não tem nada a ver com subvenção ou subsídio ou botar dinheiro público, não é isso que a gente está falando, mas é um arcabouço básico de apoio do governo. Eu falei mais cedo em relação ao segundo ponto, da confiabilidade, da garantia de entrega. Isso tem nome, é tecnologia. Falei aqui mais cedo, a gente tem que entender que para fazer um projeto desse, tem que utilizar a melhor tecnologia disponível dentro de cada escala. Não é que tem que ser uma tecnologia da NASA. Quer dizer, um pequeno produtor tem tecnologia que ele pode usar também, acessível e competitiva. E, finalmente, em relação ao marketing, eu acho que é importantíssimo um discurso único. E, de novo, a integração da cadeia, o alinhamento dos entendimentos, às vezes até do linguajar, da terminologia que a gente utiliza. Importante a gente ter esse discurso único para a gente ter realmente um marketing e mostrar todo o valor que o biogás e o biometano podem ter para a economia e para a sociedade brasileira. Acho que esse é o ponto. Muito bom. Bom, eu quero agradecer aos panelistas e, Lamastra, você como nosso anfitrião aí, por favor, faça o nosso encerramento. Não, professora Lidiane, 2 minutos só de atraso, hein? Na verdade, eu queria agradecer os verdadeiros anfitriões, principalmente o CEI Biogás, o Rafael e o Felipe, que estão aqui conosco, por terem... nós os desafiamos e eles toparam de estar reunindo esse grupo aqui. Agradeço demais o Gabriel, o Eduardo, o Ricardo. Muito obrigado, Adriano, e obrigado, Augusto, por terem aceitado esse nosso convite. Nós entendemos que era importantíssimo e era vital para essa mudança de chave que nós estamos vendo neste grupo, nessa comunidade, nesse trabalho que estava sendo feito, essa aproximação com o mercado que é inédita. Nunca houve um painel desse. E aí foi feito o desafio e os organizadores toparam. Isso particularmente me deixa muito satisfeito e mais ainda pelo fato de a gente ter conseguido reunir esse time aqui. Eu acho que essa conversa nossa aqui foi, antes de tudo, provocativa. Acho que é isso. Nós temos que sair daqui e fazer evoluir as coisas nas suas instâncias, nos seus grupos, nas nossas empresas, nas nossas associações, e eu tenho certeza que nós vamos caminhar bem a partir daqui. Obrigado, viu, Augusto? Obrigado a vocês. Obrigado a todos.